Quando pensamos na Idade Média, pensamos em castelos, uma moradia para os nobres, condes, duques, rainhas e reis. Entretanto, muitos esquecem que os castelos medievais eram fortalezas militares, construídos em pontos estratégicos para vigiar as fronteiras, guardar soldados e proteger figuras importantes. Os castelos, porém, também tinham uma função de intimidar a população, servindo como prisão para guardar aqueles que eram considerados indesejados e criminosos em geral. Mas ser um prisioneiro na Idade Média não era igual a ser preso nos dias de hoje. A prisão daquela época era quase sinônimo de tortura. Instrumentos de tortura são coisas muito assustadoras. Eles representam a mistura perfeita da engenhosidade humana com sua capacidade de fazer o mal ao próximo. E na Idade Média, o uso de torturas e punições desmedidas era algo muito comum. Alguns dos instrumentos e métodos usados na época até hoje causam calafrios, como é o caso da roda, da dama de ferro e do cavalete. Porém, nenhum instrumento de tortura medieval é considerado mais terrível e assustador do que a oubliette. Uma oubliette era uma pequena masmorra subterrânea, comumente encontrada em fortalezas do período medieval e era usada para aprisionar um tipo muito especial de inimigo. A palavra oubliette vem do francês oublier, que significa esquecer. E era exatamente isso que acontecia com um prisioneiro que era jogado dentro de uma delas. Ele era esquecido. A oubliette era um pequeno, estreito e escuro buraco dentro de uma masmorra, onde a vítima era simplesmente jogada dentro para ser esquecida. Depois que alguém entrava nela, nunca mais conseguia sair. Elas geralmente ficavam abaixo das masmorras comuns. As vítimas eram geralmente lançadas na oubliette depois de uma sessão de tortura. As condições claustrofóbicas daquela apertada masmorra geralmente levariam uma pessoa à loucura antes de sua morte. Muitas oubliettes foram desenhadas com o design de garrafa de vinho, longas e profundas, fornecendo absolutamente nenhuma chance de escapar. Algumas foram projetadas para forçar os prisioneiros a não conseguirem sequer sentar durante toda sua estadia naquele lugar, cercados pelos restos dos antigos moradores da oubliette. Outras eram inundadas, o que aumentava o sentimento de desespero em alguns prisioneiros. Historiadores recentes afirmam que elas nunca existiram de verdade. Eram apenas o fruto da fantasia de escritores românticos, fascinados por histórias sinistras e castelos medievais, e que os locais que são considerados oubliettes, encontrados em diversos castelos europeus, eram na verdade salas de armazenamento. Mas qual será a verdade? Era a oubliette o fruto de fantasias góticas, surgida da mente dos criativos e mórbidos escritores românticos da Europa do século XVIII e XIX, aficionados por castelos, masmorras e calabouços? Ou será que a oubliette realmente existiu e pode ser considerada um dos métodos de tortura mais brutais da história?